Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho ele será abordado o quesito imunologia na gestação de cadelas. E o nosso grupo ele é composto pela Daiane, pela Juliana, pela Letícia, por mim, Mylon, e pela Nicole Poliana. Então, dando seguimento ao nosso seminário, uma breve introdução dos aspectos e do que será o tema ênfase da nossa apresentação. Então, o nosso tema, ele basicamente busca abordar o quesito da imunologia e das mudanças necessárias para manter a gestação em cadelas, por conta daquele quesito que os mecanismos imunológicos, eles buscam eliminar qualquer corpo estranho ou qualquer coisa que possa ser uma ameaça para o animal. Então, como o organismo, geralmente ele é afetado por diversos fatores, diversos agentes que podem causar mal. O organismo ele conta com um sistema imune que ele detém de diversas ferramentas e de diversas formas diferentes de auxiliar para manter a saúde e o bem-estar do animal. Então, para manter a gestação, são necessárias diversas modificações no corpo da mãe, modificações bioquímicas, fisiológicas, anatômicas e imunológicas. E então, o nosso seminário ele busca descrever o processo imunológico desde a gestação em cadelas, já que como os filhotes eles detêm metade do seu material genético advindo do pai, o corpo da fêmea vai meio que identificar aquilo como sendo um corpo estranho. Então tem que ter toda uma mudança, todo um processo para que a gestação ela seja mantida. Então, meu nome é Nicole Poliana Batista e eu e a Letícia a gente vai tratar um pouco sobre os aspectos gerais da imunologia da gestação, a carreira mecânica, a imaturidade antigênica do feto e a modulação da resposta imune materna. Então, em 1953, um estudioso chamado Medawar, ele sugeriu a existência da tolerância imunológica materna durante a gestação, principalmente e primeiramente em fêmeas humanas, né? Minimizando a resposta halogênica materna agressiva ao feto. Então, esse autor, ele propôs um mecanismo de tolerância para a interface materno-fetal que foi baseado em três observações. A primeira foi a existência da separação física entre os tecidos fetais e maternos. A segunda foi a imaturidade antigênica do sistema imune fetal. E a terceira foi essa preguiça imunológica citada ali no slide, na apresentação, do sistema imune materno, que de acordo também, como o terceiro ponto fala, o Skeres, eu acho que se pronuncia assim, Bartot, em 2002, é a relação imunológica entre a mãe e o feto, ou seja, essa interface que o Medawar falou anteriormente, é, essa interface materno-fetal é uma comunicação bilateral, né? Uma comunicação de dois lados, em que se observa a apresentação de antígenos pelo feto e o reconhecimento desses antígenos pelo sistema imune da mãe, né? Pelo sistema imune materno. Então, essa interação, ela é uma etapa muito importante na manutenção da gestação. E falhas nesse processo, eles podem resultar em alguns abortos espontâneos, como ocorrem, né, em alguns casos. Então, de maneira geral, o feto, ele se comporta como um enxerto semi-halogênico. Então, só para a gente ter um pouco de noção, o enxerto semi-halogênico, ou enxerto C, ou enxerto halogênico, que também é chamado de enxerto transplantado, ele acontece entre dois indivíduos que são geneticamente diferentes, mas que são da mesma espécie, e é o mais comum, assim, entre os enxertos, porque é o mais raro de ter complicações, né? É o mais raro de não dar certo, assim. Então, é, ele se comporta assim, né, como um enxerto semi-halogênico, porque uma metade do DNA dele tem relação com o DNA de origem, que é o da mãe, e a outra metade tem origem com o DNA paterno.
Então, nos estágios primários do desenvolvimento, o embrião, ele se divide em dois grupos de células, que é um interno, que dá origem ao próprio embrião, e ao externo, que é o trofoblasto, que mais tarde ele vai dar origem ao conteúdo, ao próprio conteúdo da placenta, né? O conteúdo placentário. Então, a placenta, ela separa os sistemas sanguíneo e linfático da mãe e do feto em uma barreira similar à que ocorre em outros órgãos, como no testículo, a barreira hematoencefálica também, a barreira dos rins, da córnea, como a gente viu bastante em histologia, né? Principalmente em histologia 2, a gente vê bastante sobre isso. Então, dessa forma, o movimento de células do sistema imune para dentro e para fora dos tecidos, ele é impedido, porque o trofoblasto, ele desempenha esse papel na falta da resposta do sistema imune materno ao feto. Então, além dessa barreira física, alguns autores, desculpa, eles comentam que os fatores como antígenos leucocitários, que é o que a Leite vai falar, o que a Letícia vai falar posteriormente, que são os HLA, e a modulação da resposta imune materna pode auxiliar nos fenômenos da tolerância à gestação. Então, o complexo de histocompatibilidade, principalmente da classe 1, que normalmente que é o MHC classe 1, é, que também é conhecido como um antígeno leucocitário, um HLA, ele é formado por importantes moléculas de reconhecimento que são expressas na superfície das células que possuem núcleo, né, das células nucleadas. Então, essas moléculas, elas são subdivididas em dois grupos, que são os IA, que é o A, o B e o C, também conhecidos como clássicas, e o grupo IB, né, também, que é o E, o F e o G, que são também denominadas não clássicas. Então, os primeiros, os IA, eles apresentam um alto polimorfismo, e as moléculas deles são expressas no tecido somático com funções imunológicas muito bem estabelecidas, como modular a resposta antiviral, por exemplo, e antimoral por meio das suas interações com os receptores das células NK e das células T também. E o grupo IB, ele tem um limitado polimorfismo, não é como é no grupo IA. E as moléculas, elas estão mais restritas, mais presas ao tecido. O HLA-G é considerado um medidor de tolerância materno-fetal, pois eles se apresentam em algumas células, como as citotofoblásticas, e também as células do endotélio endovascular e do tecido e líquido amniótico, que está diretamente em contato com o sistema imune materno. É possível que as células trofoblásticas fetais expressem moléculas de HLA paternas, o que pode causar, então, uma rejeição do sistema imune materno. Porém, isso é muito raro de se acontecer. O HLA-G ele pode ser expresso por 5 isoformas, sendo 3 formas de transmembrana e 2 solúveis circulantes, que atuam como imunossupressores e inibem a expressão do CD8. Portanto, a resposta imune materna é muito importante, sendo diferente conforme o estágio da gravidez e o possível micro-organismo de ocorrência, visando principalmente a proteção tanto da mãe quanto do feto, e sendo uma resposta modulada e não totalmente suprimida. Aspectos específicos da imunologia da gestação: progesterona, células anticorpos e citocinas. Sistema imune materno. A ação hormonal sobre o sistema imune materno, as citocinas liberadas no meio, o controle da citotoxicidade direta das células natural killer, uterinas, né? E as atividades das células T regulatórias influenciam o fenômeno de tolerância, o desenvolvimento fetal e a formação placentária. De acordo com Neves, anos 2007, os hormônios, como o estradiol e a progesterona, têm concentrações elevadas ao final
e durante a gestação, e desempenham efeitos imunológicos para manter o desenvolvimento do feto e para garantir a duração normal da gravidez. Dentro desse contexto, a progesterona apresenta um papel importante na implantação trofoblástica e no desenvolvimento uterino. Esse hormônio gestacional também exerce uma função determinante sobre a resposta imune, podendo alterar o prognóstico gestacional. A progesterona ela vai influenciar a resposta imunológica, induzindo a ativação preferencial das células TH2. Progesterona. A progesterona ela vai causar uma diminuição do número de células NK. NK, natural killer, né? Essas células natural killer, elas são células de defesa do sistema imune, que têm a função de reconhecer as células estranhas ao organismo, células infectadas por vírus ou algum tipo de alteração, que possa levar ao surgimento de um câncer, e ela participa ativamente do mecanismo de vigilância imunológica. E também a ativação da citotoxicidade, por ação direta das células também NK, ou por meio das citocinas TH2, que não apenas estimulam a proliferação e diferenciação das células B, elas ajudam a regular a classe do anticorpo produzido. E também na produção de PIBF. PIBF é um fator bloqueador induzido pela progesterona, produzidos também pelas células T. Isso também, então, facilita a venda das células NK para o endométrio, por meio da expressão de receptores das células NK periféricas e no endométrio, possibilitando a indução de VEGF, que é uma proteína hemodinérica que aumenta a permeabilidade endotelial vascular e estimula a proliferação das células endoteliais. Células do endométrio, produção de IL-15 e prolactina. As células do endométrio, por influência da progesterona, produzem esse IL-15 e a prolactina, que vai regular a proliferação das células NK, a diferenciação e produção de citocinas e de outras moléculas que suportam o desenvolvimento da placenta e do trofoblasto, que vai promover a modulação local. De forma geral, a progesterona é um hormônio feminino com atividade mais peculiar sobre o sistema imune, imune materno, e na interface materno-fetal. Ela é capaz de suprir a função efetora da célula T, exerce um efeito direto de modulação de canais de potássio da membrana celular e também sobre os íons de cálcio, agindo diretamente sobre a expressão gênica dessas células. Quanto ao efeito imunorregulatório, mais importante da progesterona, acredita-se que esteja relacionado com a sua ação sobre os linfócitos T. Tais linfócitos passam a sintetizar uma proteína imunomodulatória, PIBF. Essa proteína vai inibir a liberação de ácido araquidônico e inibir a atividade das células NK e modificar o balanço de citocinas, favorecendo a secreção de citocinas tipo TH2, como IL-3, IL-4 e IL-10, enquanto inibe as citocinas TH1, como a interferon. Estudos recentes realizados por Collins no ano de 2009 identificaram que as unidades celulares dendríticas uterinas são essenciais para a gestação em ratos e mulheres, sendo necessário para a formação tecidual por provocarem efeitos sobre a vascularização e provavelmente por apresentarem tropismo sobre as células teciduais e hematopoéticas. Também foi observado a existência de um efeito cruzado entre as células NK e as células dendríticas
em vários testes experimentais realizados em camundongos, e a sua importância biológica que vai desde a estimulação cooperativa até a lise celular. A lise celular. Os autores sugerem que esta interação promova um microambiente com tolerância imunológica, caracterizada pela regulação da expressão de marcadores para ativação da célula DNK e das células dendríticas e dominância de citocinas TH2, que influencia também na proliferação celular uterina, processo este fortemente regulado por tromboblastos. Em relação aos linfócitos T do útero humano, entende-se que essas células têm pelo menos duas funções conhecidas. Em primeiro lugar, os linfócitos têm atividades efetoras e citotóxicas, eliminando antígenos nocivos de bactérias e vírus. E, em segundo lugar, a regulação das células T define as propriedades fundamentais da tolerância imunológica. Assim, no interior do útero, as células T podem contribuir para um ambiente imunossupressivo, que permite a sobrevivência do feto. E no início da gestação, o número de linfócitos T agregados no endométrio diminui e aumenta na decídua à medida que a gestação avança. Quanto ao sistema de complemento, também participa do processo gestacional, e ele é essencial para a resposta imune inata, constituindo um conjunto de proteínas circulantes normalmente inativas. Após a ativação proteolítica específica, as proteínas do complemento podem ligar-se à superfície de organismos estranhos e destruí-los por meio de lesões criadas nas suas membranas celulares. Por outro lado, o complemento protege as células dos tecidos normais, evitando a libertação de produtos de degradação que atuariam sobre as células adjacentes, causando lesão dos tecidos. E quanto à imunidade celular, há leucocitose durante a gestação, a qual se torna mais pronunciada no período do trabalho de parto. Essa leucocitose é principalmente constituída por polimorfonucleares, com um diferencial variável de basófilos e eosinófilos. E sobre a imunoglobinas, como foi comentado que durante o período gestacional há uma queda sérica de anticorpos humorais, provavelmente por defeito hemodilucional, decorrente do aumento da volemia no período gestacional. Complementando as informações citadas sobre as imunoglobinas, cita que cadelas podem sintetizar alguns anticorpos bloqueadores que recobrem antígenos fetais, evitando sua destruição pelas células T maternas. As citocinas provenientes do complexo feto-placenta em humanos estão envolvidas, em todas as etapas do processo de reprodução, influenciando o desenvolvimento dos gametas, a implantação e evolução da digestão e, finalmente, o desencadeamento e próprio trabalho de parto. De acordo com esta proposição, as citocinas TH1 exercem efeito deletério, uma vez que induzem a reação inflamatória, a necrose placentária, podendo assim comprometer o desenvolvimento fetal e o placentário. Por outro lado, as citocinas TH2 são benéficas para a gestação. Elas promovem a proliferação e diferenciação das células trofoblásticas e placentação. Além disso, desempenham um papel protetor sobre a unidade feto-placentária, ao inibir a produção de citocinas TH1. De acordo com essa teoria, o sucesso gestacional está associado ao desenvolvimento preferencial de perfil TH2. A continuidade das investigações mostrou que esta proposição é muito restrita e assim está sendo progressivamente reformulada. Também, recentemente, descobriu-se um novo grupo de células, as TH3, ou regulatórias,
que origina a IL-10, que é uma citocina plimórfica, ou seja, que possui tanto atividades imunoestimulantes quanto imunossupressivas. Esse grupo estaria associado à regulação das atividades de TH1, TH2, e poderia assim, diminuir as respostas TH1, IL-2 e IFNG-G, formando um microambiente essencial para uma boa evolução, né, da gestação. Em suma, as citocinas, elas são uma diversidade de proteínas solúveis sintetizadas por várias células do sistema imune, as quais têm a função, né, de atuar como reguladores imunológicos. Oi, meu nome é Juliana e agora eu vou citar outros aspectos relevantes que foram citados no artigo. Bom, então, primeiramente, o feto ele não depende completamente dos mecanismos de proteção materno, já que a placenta é fonte de muitos fatores imunossupressivos e algumas proteínas do soro fetal são imunorreguladoras. Outro ponto que o artigo traz é sobre a imunossupressão suave ser uma característica da gestação final. Então, os animais podem apresentar deficiências menores na reatividade imune, mediada por células contra antígenos não fetais, sendo muito evidente em animais parasitados, em que a resposta imune pode não controlar o parasita. Outro aspecto importante é a proteção do neonato contra as infecções que já se iniciaram intraútero, onde o líquido amniótico ele constitui barreira muito eficiente devido à presença de vários fatores de defesa já identificados. E esses fatores incluem betalisina, peroxidase, transferina, imunoglobulinas e lisozima. E a concentração desses fatores aumenta à medida que a gestação progride. E aí, aqui são as nossas referências. E é isso, muito obrigada pela sua atenção.